Fala aí, pessoas! Mais um episódio do podcast Pode Falar. E aqui nesse ambiente lindo, maravilhoso do Richard Porto, aqui na Campinas Decor. Você que vai assistir esse podcast, está assistindo agora, você pode passar por aqui e ver esses ambientes maravilhosos. A Campinas Decor esse ano tá incrível e esse ambiente aqui, gente, é luxuoso, tá muito top. Richard, parabéns pela escolha. E lógico, tem móveis, o nosso patrocinador oficial que é Reverier Planejados. Então o podcast hoje é especial, porque eu estou com um empresário aqui incrível. Escolhemos os melhores para estar aqui na Campinas Decor. Ele, que é o fundador da Nortus Engenharia. E você vai conhecer a história que tem por trás, por que Nortus Engenharia, que é fantástico. Thiago Rocha, seja muito bem-vindo ao podcast Pode Falar. Obrigado, Zé Carlos, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Também reforçar, o ambiente está maravilhoso, parabéns ao Richard, incrível. Quem vier aqui vai se surpreender com esse ambiente extremamente luxuoso e eclético. Tá diferente, né? Eu falo assim, tá muito. Agora, eu li um pouco sobre a história, né, da Nortus Engenharia e por trás de um grande CNPJ tem um CPF forte também. Então eu queria entender um pouco da história da Nortus e um pouco do Thiago. Me fala um pouquinho como surge esse desejo de empreender, que eu sei que você, eu falo assim, teve muito nas obras, teve presente, né? Acredito que até hoje, mas aí surge essa veia empreendedora. Conta um pouquinho da sua história para nós. Tá. Bom, você disse bem, né? Tem todo o CNPJ, tem um CPF por trás. E a minha história, ela começa antes da Nortus. Eu sou engenheiro civil, formado aqui em Campinas, pela PUC, me formei em 2008. E desde então, trabalhando na construção civil. Nesse processo, eu tive a oportunidade de trabalhar em obras fora do país, sempre com obras de alto porte, de um padrão mais elevado. Montamos aqui a Motors, que é um grupo asiático, montamos aqui a Motors Uruguai. No Brasil, fizemos obras prediais, residenciais e comerciais. Então, a minha história vem desde recém-formado, trabalhando em obra em construção. Nesse aspecto de trabalhar para uma construtora, trabalhar para uma incorporadora, que me fez ter essa necessidade de aplicar o que eu via lá, ou os fundamentos que eu tive na universidade, e eu queria aplicar na construção. Me gerava uma certa angústia não conseguir aplicar alguns processos ou algumas ideias de melhoria contínua que tanto se fala em melhorar, mas na prática tem custo, gera treinamento, faz com que tenha assim, investimentos que muitas empresas não queriam fazer. Eu imagino, porque você traz aí algo de uma cultura asiática, né? Você está falando, e algo que é necessário. Porém, eu também passo por essas situações. Muitas vezes eu entendo que as empresas precisam de treinamentos, precisam de dedicar um tempo, ter alguns investimentos em algumas áreas. E quando eu trago isso para a diretoria, eles falam, meu Deus, e na engenharia, então você passou por isso também? Passei por isso. E isso me gerava uma insatisfação de querer aplicar e querer mudar alguns cenários para as obras. Eu não conseguia. Bom, essa insatisfação me fez pensar fora da caixa, me fez pensar em como conseguir aplicar isso tudo, como conseguir ter obras com qualidade, com respeito, com um norte para o nosso cliente, como ouvir o nosso cliente de maneira clara, né? Não apenas ouvir de forma passiva, mas escutá-lo de uma forma ativa. Esse cenário fez com que eu chegasse à conclusão de que eu só vou conseguir isso sendo uma construtora, abrindo a minha própria empresa. Foi aí que eu fundei a Nortus, isso lá em 2010, né, 2 anos depois de formado, montei a construtora. Com o objetivo justamente de ser um norte para os nossos clientes, fazer com que eles se sintam ouvidos, que eles sejam ouvidos, que eles tivessem a experiência na construção. E a experiência que a gente traz para o nosso cliente, ela vai desde o contrato até a entrega das chaves. Isso é o mais importante, a experiência de vivenciar, de participar, de ser ouvido. Aliás, a gente vai citar isso por várias vezes, o que mais nos fez se destacar no mercado foi essa capacidade de entender os nossos clientes. Uau!
E entender o cliente fez com que tivéssemos muito investimento em treinamento, em coaching, como criar a ponte com o cliente e entender as dores, os medos, os receios que ele tem, que vai desde qualidade até o estouro do custo. Aliás, uma boa gestão de obra ela vai partir de um tripé, né? Que vai ser qualidade, custo e prazo. Quanto maior é o padrão das obras que a gente faz, o prazo ele não é tão determinante, mas a qualidade é o fundamental. Essencial. Essencial. E o cliente, para ter essa segurança de que ele está comprando a qualidade, ele quer participar do processo. Bom, trabalhando em um grupo, né, asiático, em uma grande empresa, lá, como algumas outras no Brasil também tinham, estamos falando de 2010, né? Sim. Sistemas de software, de gestão, que eram muito caros, extremamente encorpados. Nessa época já trouxemos o software de gestão e acompanhamento de obra para um padrão menor de obra, de uma residência, num alto padrão, mas para uma obra residencial. Aliás, importante ressaltar que também sou engenheiro civil, mas também sou especialista em produção de edifícios pela Politécnica em São Paulo. E lá a gente trouxe o que aprendeu de maior tecnologia em produção predial para a produção residencial. Ora, trouxemos o que tínhamos de mais arrojado em conhecimento de construção, de técnicas de produção, somado à tecnologia de gestão de obras. Então a gente conseguiu pegar um tripé de gestão, de qualidade e de prazos para a obra. Fantástico. Você me falou aqui, né, então de norte. Então a Nortus vem do norte, que para dar norte realmente. E você falou algo muito importante, vou trazer um pouco para o meu campo, que é a comunicação, que nós estávamos falando antes de começar o podcast. E dentro da comunicação, muito se fala em oratória. Mas eu falo assim, o que é principal dentro da comunicação é a escuta ativa. E você trouxe aqui algo que assim que já é diferencial, que soma muito. Então você que está assistindo o podcast, né, o Thiago trouxe aqui sobre escutar o cliente e além de escutar, entender o cliente, que isso é o diferencial hoje da Nortus, onde eles têm essa preocupação de realmente dar vida ao que o cliente busca, porque muitas vezes eu falo assim, muitos profissionais eles querem empurrar, né, querem trazer, é dessa forma não, e não tem essa escuta, né, de sim, trazer o profissionalismo do engenheiro, do arquiteto, enfim, né, da empresa, mas também escutar o cliente para deixar o cliente satisfeito. Afinal, é uma realização de um sonho, né, Thiago? É algo importante ali. Aí você falou que, então assim, eu quero salientar isso, que eu achei muito importante, essa questão de vocês escutarem, de ter esse cuidado com o cliente. E você usou uma palavra também que é muito importante, que para mim é diferencial em 2025. Quem não oferece experiência ao cliente, hoje não tem resultado. E experiência está muito associada à qualidade, né? Como você falou. E aí muitas coisas vão ficando de lado, até mesmo o prazo. Isso acontece dentro de alguns negócios, né? Que eu tenho que realmente as pessoas chegam às vezes com anseio de prazo, mas quando eles enxergam o atendimento, a experiência e que está realmente preocupado com a qualidade, o prazo ele até fica em segundo plano, né? O pessoal fala, não, eu entendi o porquê, né? Então, assim, essa comunicação tem que ser muito efetiva. Então, assim, o bate-papo tá gostoso, tá bacana aqui. E eu quero hoje entender, assim, qual hoje o principal diferencial? Você falou aí da questão do atendimento, da escuta, falou dessa experiência, mas hoje qual o foco principal? O que vocês buscam no mercado, né? Onde a Nortus quer chegar hoje? Qual o público realmente que vocês buscam para atender e qual seria assim, o principal diferencial? Por que as pessoas devem comprar com o Thiago, estar lá dentro da Nortus? Eu vou continuar aqui, tá? Aqui são vários temas, mas o que a gente busca no mercado é o reconhecimento da nossa marca, do nosso compromisso com o cliente, o reconhecimento de que ele está comprando mais do que uma obra. Ele está comprando não só uma experiência, mas ele está comprando credibilidade. Essa visão é a que a gente sempre busca. O nosso público é muito definido e isso é importante. Nós sabemos quem é o nosso cliente, certo. O tipo de residência que ele faz, o perfil do cliente. Ter esse entendimento nos direciona para ser assertivo e para levar a experiência para o tipo de cliente que nós buscamos. Não adianta a gente querer
buscar todo tipo de cliente, porque não vai chegar a lugar algum, vai ficar só perdendo tempo de pessoas e nosso. Então, ter esse direcionamento claro do que a gente busca foi importante quando eu fundei a empresa. Direcionar para o tipo do cliente e o tipo de obra que a gente quer. Uma coisa importante que me fez, quando você disse, sobre a comunicação. Muito foi investido em coaching, em treinamento, para que os nossos engenheiros conseguissem não apenas ouvir o que é dito, mas entender. Eu sempre alerto eles que nem sempre o que é dito é entendido. E isso acontece nos extremos em todos os lados, com o nosso cliente, acontece com a nossa equipe de obra, acontece com nossos encarregados. A forma e a forma clara como a informação é passada, a presença em campo, né? E esse diferencial é algo que faz com que a gente consiga se destacar no mercado. E sem dúvida, eu acho que o grande diferencial que nós temos é o nosso sistema de gestão. O nosso sistema de gestão, ele abandonou há muito tempo as planilhas. Então a gente tem um moderno sistema que o nosso cliente acompanha o andamento da obra dele pelo tablet, pelo celular, pelo portal do cliente. As nossas contratações são online, o cliente participa e escolhe com qual fornecedor e qual produto ele quer comprar em um clique. Ele vê a imagem do produto, ele vê o valor do produto, ele vê a referência daquele produto em relação aos demais fornecedores. E aí ele tem a opção de escolher com que ele quer comprar. Essa participação, essa gestão clara e participativa é o grande diferencial que a gente tem para o nosso cliente. O acompanhamento da obra é online. Então, todos os dias ele está vendo o que está acontecendo na obra dele. O registro de informação fica presente no software, então ele consegue acompanhar, fazer uma solicitação, tirar uma dúvida. Aliás, ele vai na loja de marmoraria ou na loja de móveis planejados e abre na hora o projeto dele, ele consegue ter as medidas, ver as informações, ele tem esses projetos à disposição para poder comunicar com uma empresa que vende imobiliário, para poder adequar o melhor produto para ele. Então, essa somatização de pequenos fatores é o que nos diferencia do mercado. Caramba, e é fantástico, porque você trouxe para mim aqui a inovação, mas você trouxe também, vamos falar, a tradição que muitos nem têm esse cuidado. Você falou treinamentos. Tá? Treinamentos, olha, entendendo um pouquinho, eu sou dos treinamentos, né, gente? Então aqui é a minha praia. Então, eu percebendo aqui, o Thiago traz a parte analítica dele de engenheiro, né? E ele traz para dentro da empresa dele e formando todos os colaboradores. Pelo que eu entendi aí, para você entender dos seus clientes, vocês estudaram sobre perfil comportamental, né, sobre programação neurolinguística, como funciona a comunicação. Então, eu dou treinamento sobre isso, então eu sou apaixonado por isso. E olha que é muito bom ter, Thiago, uma pessoa que realmente vivencia. Esses dias eu estava dentro de uma empresa de um amigo meu aqui, ele tem uma financeira. Então, são 50 aqueles agentes que ficam naquelas cabines, fazendo ligações e tal. E dentro eu entrei para conhecer a financeira, eu não conhecia a parte operacional. Entrando lá, de repente tocou uma sirene. Eu falei, gente, que negócio é esse? Eu falei, acho que eu encostei em algum lugar errado, né? Falei, o que eu fiz de errado aqui, né? E aí eu falei, o que aconteceu aqui? Ele falou, é que eu fui num curso e aprendi algo diferente sobre mudar a fisiologia e eu coloquei para os meus colaboradores aqui aplicar. Eu falei, como assim? Daí ele falou, olha, agora por volta de 14 horas, esse horário o pessoal almoçou e dá aquela preguiça na galera, tá todo mundo baixando, caindo a energia. Então as ligações já não fluem como cedo, não tá todo mundo naquela energia. Então se algum colaborador ver que o pessoal tá desanimando, o que eles fazem? Eles vêm e apertam uma sirene, todo mundo tem que ficar em pé, colocar um sorriso no rosto e mudar a fisiologia. Quando o colaborador que apertou a sirene olhar para todo mundo e entender que está um ambiente que está ecológico, que a galera está legal, que
elevou a energia, ele vai lá e desliga a sirene, pode voltar todo mundo a trabalhar. Eu falei, cara, que incrível, né? Então, assim, aprender e aplicar, né? E é o que você fez. Então, eu acredito que você se desenvolveu, né? O CPF, o autoconhecimento, trouxe para dentro da empresa. Então, a primeira parte aqui que você trouxe, né? Colaboradores que foram treinados para escutar, para entender, né, que são coisas diferentes, né, para colocar. Então, você que está assistindo aqui, olha só, você que é empresário, a necessidade de ter colaboradores treinados, de pegar, aplicar esses treinamentos, né, dentro da sua empresa e fazer com que isso se torne resultados para o seu bolso, porque isso vai resultar no quê? Lá no financeiro, escuta ativa, mais clientes satisfeitos, aí envolve diversas coisas aqui que nós íamos falar aqui o dia todo. Depois você fala que traz a tecnologia, a inovação. Que sensacional, assim, eu estou aqui, gente, eu não conhecia toda a história, né, do Thiago, da empresa, e eu fico aqui recebendo os convidados e fico encantado com as histórias. Por isso que que a gente consegue enxergar o sucesso. Não é da noite para o dia. Aconteceu, aí tem uma trajetória, vai implantando, vai treinando, vai fazendo, vai colocando processos, como ele falou, para hoje chegar aonde chegou. Então, assim, não tem como pular processos. Então, agora eu entendo o sucesso da sua empresa e o porquê, né, disso aí. Mas teve momentos também que eu tenho certeza que teve dificuldade nessa história. Que eu falo assim, o empreender ou abrir um negócio, a gente vai com o coração cheio, fala, agora vai, né? E aí começa a vir as surpresas, as dificuldades, o mercado, né? A política, enfim, diversas coisas que acontecem, né, dentro do nosso país aqui, não só no Brasil, enfim. Mas teve aquele momento que você falou assim, putz, chegou a passar pela minha cabeça em desistir ou não. Foi uma fase tão difícil que essa eu gostaria de trazer aqui. Poderia contar para nós? Houve sim. Como todo brasileiro, a gente sempre passa por momentos difíceis e tem muita resiliência. Só que eu nunca pensei em desistir, até porque na construção civil eu tenho um compromisso com o cliente, é um ciclo longo de responsabilidade técnica, de assistência pós-obra, de estar presente. Então, o desistir nunca foi algo que eu cogitei. Não era opção. Nunca foi a opção desistir. Mas, desanimado, em alguns momentos sim. Porém, o que a gente trabalhou muito foi, em uma das aulas que eu tive, isso me marcou muito na Politécnica, foi uma frase de um professor que dizia que o brasileiro, ele vai montar um negócio, ele vai empreender, ele está preparado para não dar certo. Ele já está montando um negócio com 3, 4 opções se aquilo falhar. Ele já sabe o que ele vai fazer se não vender, ele já sabe o que vai fazer se não tiver trabalho. Se der problema, ele sabe o que vai fazer. Então ele monta o negócio preparado para não dar certo. E esquece o principal, que é montar o negócio dele se preparando para dar certo. Para o que fazer quando a sua empresa começar a pegar 1, 2, 3, 4, 5 obras simultaneamente, estar lá atuando e de maneira ativa, né? Não só passando em obra, porque isso não é fazer uma gestão de obra, isso não é entregar um trabalho, né? Se preparar para o dar certo é algo que nós tivemos que fazer e fizemos antes de começar. Então, se eu tivesse que resumir o que fizemos, foi isso: se preparar para dar certo. E aí você, só para eu contextualizar, uma história que me fez desanimar, né? E aí, sem dúvida, quando a gente está, em algum momento, quando a gente tem uma baixa de trabalho, o que fazer, né? Essa foi o que nós tivemos que nos reinventar, que deixamos de ser uma empresa que não participava de feira, de evento, que não ia até os clientes, se sim era procurado. A gente começou a inverter isso, começamos começamos a ter visibilidade, começamos a anunciar em Instagram, começamos a buscar algumas situações comerciais para buscar novos clientes. Eu acho que esse foi o momento mais difícil que eu tive, de buscar clientes para a empresa em algum momento de dificuldade. Se colocar em movimento, né? Você trouxe vários pontos importantes aqui, né? Você trouxe da questão do treinamento, da inovação. Agora você fala de se colocar em movimento e mostrar a empresa. Eu tenho um amigo meu que ele fala assim, que hoje não vende o melhor, vende
quem mostra que é melhor. É. Ou seja, tem que ter um marketing, tem que ter algo por trás disso. Você também se atentou a isso, né, e se colocou nesse movimento, né? Tem um vídeo, eu acho incrível, esse vídeo é de do marketing, né? Ele mostra assim, de uma pessoa que vai para adotar um cachorrinho. E aí ele entra para escolher o cachorro, e tem diversos, uns cachorros de umas raças muito bonitas, e ele olha outro, tem Doberman, tem, sabe, aqueles cachorros maravilhosos, ele vai passando, e tem um vira-latinha, sabe, que ninguém dá nada para ele, mas aquele vira-lata tem um controle do lado dele, aquele vira-lata aperta e atrás abre um projetor. E aí mostra ele cortando a grama, ele fazendo um assado no domingo, ele cobrindo o filho, ele fazendo tudo que é importante para uma família. Tá? E aí no final o cachorrinho já está com a mala na mão, já está ali, sabe, na patinha, né? Esse tipo tá ali a patinha do lado da mala, né? E isso aí me chamou a atenção. Muitas vezes as pessoas, como você falou, estão preparadas para não dar certo e não estão preparadas para o dar certo, para mostrar que é possível, que sim, que, né, olha aqui quem nós somos, correr atrás, fazer a sua parte. Né? E o marketing é muito hoje, em 2025, quem não está nas redes sociais, quem não está inovando, está fora do mercado. Eu falo assim, porque tem muita gente. Eu fiz um treinamento esses dias, era só para empresários, e lá eu tinha 2 arquitetos, trazendo aqui para o nosso segmento aqui, engenharia, arquitetura, né, na Campinas Decor. E aí um deles falou assim, eu estou muito nervosa, até irritada com o que está acontecendo no país, porque eu não consigo clientes que paguem o que realmente eu mereço. Eu faço projetos incríveis e eu não consigo clientes. Os clientes não valorizam. E no mesmo treinamento eu tinha um outro arquiteto que ele falava assim, gente, hoje eu estou selecionando meus clientes, eu tenho muitos clientes, e ele falou, eu tenho que selecionar até os clientes, eu estou pensando em abrir até uma marca para associados para poder atender outros públicos, porque eu tenho muitos clientes e graças a Deus eles valorizam, né, sabe o que eu faço. Então, assim, é muito de acordo com o que a gente vai se posicionando no mercado. Você falou, e isso surge lá no início. Então, você teve essa sacada, eu posso falar, lá no início de falar assim, eu venho para dar certo no mercado, né? Isso, acho que é a primeira vez que eu escuto, assim, de um empresário falando isso. Eu tenho uma fala que eu falo assim, nos primeiros 2 anos, todo mundo está esperando você fechar. Né? Todo mundo, até a família, né? Até a família fala, não acredito que ele vai fazer essa loucura, tava lá, tava tudo certinho, né? Tava dentro dos padrões, tinha uma renda boa e agora vai arriscar. E muitas vezes muitos empresários entram nessa onda realmente de acreditar que pode não dar certo. Mas você trouxe assim, desde o início, ter um planejamento na sua empresa de que vai dar certo. Já pensando nos processos, né? Hoje eu treino algumas empresas, eu faço algumas consultorias, não é o que eu busco no dia a dia, mas algumas empresas que já estão há mais de 30 anos no mercado e que ainda vivem de forma familiar, que não houve esse preparo lá no início e que agora estão sofrendo, porque chegou a hora de preparar. E aí não tem o processo definido, não tem, né, vamos falar assim, o fluxo do cliente de quando ele chega até a hora que ele sai lá vamos falar, quando você entrega o produto. Né? E assim, eu queria parabenizar, né, vocês pelo trabalho, porque é incrível essa visão não somente de cuidado com o seu cliente, mas de profissionalismo, de ética, porque quando eu estou nesse bate-papo aqui, eu já me sinto seguro para fazer negócio com a Nortus. Por quê? Resumindo tudo o que se falou, é credibilidade. Né? Vocês trazem hoje credibilidade. Eu tenho certeza que eu posso ir lá fazer negócio com vocês. Por quê? Porque vocês têm uma escutativa, vocês vão entender o que eu quero, então vão entender o que eu busco para minha obra. Depois vocês vão ter um cuidado, profissionalismo, tem inovação, eu consigo acompanhar, ou seja, credibilidade, muita transparência e já, vamos falar assim, consolidado no mercado. Né? Então é fantástico. E de meio de tantas coisas aí positivas, o que você considera assim que é o superpoder, ou vamos falar do Thiago ou da Nortus? Eu tenho um e-book que chama Superpoder da Comunicação, né, que diferencia. E assistindo um dia, um grande comunicador, perguntaram para ele qual é o seu superpoder, e ele falou, linguagem simplista. Ele falou, eu comunico, eu tenho que falar fácil. As pessoas têm que me entender. Eu falei, nossa, é exatamente isso. E a partir dali eu comecei a ficar atento, né, nos superpoderes de algumas pessoas, né, que a gente traz superpoderes, uma forma de ilustrar, mas aquilo que te diferencia, ou a Nortus. Sem dúvida, o que nos diferenciou foi o nosso superpoder. Né? O nosso superpoder, sem dúvida, é a comunicação.
é saber se comunicar, é saber ouvir, entender o nosso cliente e agir. Porque também ouvir sem agir não tem mérito algum. Então, ouvir o nosso cliente, se comunicar com ele, ouvir a nossa mão de obra, se comunicar com ela, entender o que ela precisa e o que está deixando ela fragilizada, o que gera dúvida, é isso que nos difere, nos diferencia do mercado e nos faz ser quem somos. Isso, claro, somado a uma sapiência, uma inteligência em, poxa, qual é o perfil de cliente correto, né? Qual é o perfil, como a gente citou, mais importante só do que ter bons profissionais é ter o perfil correto, o profissional que tem o perfil da empresa, que queira ser o norte para o nosso cliente, como a empresa se propõe a ser, como a missão da empresa. Então, sem sombra de dúvidas, a comunicação, ainda mais em 2025, é o nosso grande diferencial. E a comunicação, ela não é só verbal, ela não é só escrita no WhatsApp, ela é documentada no portal do cliente, ela é verbalizada, ela é ir em encontro do cliente, é esperá-lo, é ir buscá-lo para se precisar levar em algum fornecedor. Essa comunicação com o cliente, eu acho que é o grande diferencial nosso. Que fantástico, né? E olha, eu dentro do meu curso de oratória, explico para as pessoas que toda oratória ela faz parte da comunicação, porém a comunicação vai muito além de só a oratória. Você acabou de trazer aqui, desde o e-mail, uma plataforma, né? A forma de se comunicar com o cliente, de recebê-lo, né? De cada detalhe, né? E olha que diferente que é. Para cada cliente é uma comunicação, é um jeito de abordagem, é como a gente entende e chega no cliente. Tem clientes que é mais formais, tem clientes que é menos formais, mas no contexto todos eles querem ter a segurança de que está fazendo o melhor negócio, que está fazendo as contratações corretas. Agora, olha como que o funcionário, nossos engenheiros, têm que ser hábeis para poder ter essa comunicação com o cliente, mas ter também uma linguagem diferente, oposta, mais simplista, mais direcionada para uma equipe de obra. Porque na prática, tudo acontece lá na obra. É ter a qualidade, é ter a especificação correta. A gente ainda está num momento que a mão de obra melhor qualificada são as mais antigas. E isso faz com que muitos deles ainda não tenham uma formação, não tiveram uma formação, alguns não sabem ler, né? Então alguns não sabem nem preparar um produto para ser aplicado porque não teve uma instrução. E como que o engenheiro tem que ter essa habilidade de entender, nossa, aquela equipe ela é mais simples, então eu preciso estar mais presente, orientando, informando, fazendo com que eles consigam entender os produtos, como vai ser aplicado para poder usá-lo na obra. Então, a comunicação ela tem em cada esfera um nível e requer que a gente suba, desça, entenda o perfil de pessoas com quem a gente está trabalhando. Aí a gente volta na programação neurolinguística, né? Não deixa de ser. Treinar a nossa equipe para se posicionar e falar com os mesmos ou com os níveis diferentes de perfis de pessoas é o diferencial. E isso é o que a gente mais tem tido dificuldade hoje, em 2025, de contratar pessoas, de ampliar a nossa equipe, porque a gente não amplia por ampliar. Você não contrata um engenheiro por contratar, você contrata o perfil da pessoa. Qual pessoa tem o perfil que a empresa busca, a cara da empresa? Porque conhecimento você vai levar, né? Você leva, você treina, você faz uma capacitação, investe um pouco mais em treinamento, em coach, em programação neurolinguística com o seu engenheiro, o seu profissional, ele vai conseguir se moldar melhor à empresa. Mas se ele não tiver o perfil, o caráter, a honestidade que você busca, não tem treinamento que traga isso. Exatamente, aí é muito da pessoa. E que fantástico, de novo, olha o quanto a comunicação, e aí vai muito além só da oratória, você trouxe aqui de entender, porque uma hora você tem que estar conversando com o cliente, tá aqui nessa linguagem, então o engenheiro tem que ter, e vamos falar, geralmente o engenheiro ele é conhecido pelo mais analítico, racional, a pessoa mais introspectiva, que não tem toda essa comunicação, então você tem que desenvolver, né, vamos falar, esse profissional que já tem, quando ele procura lá para estudar engenharia, ele já tem esses traços,
traços, né? Esse perfil comportamental, aí que é ele, né? A identidade dele, aquilo. E aí você tem que ir mudando isso, né, no decorrer, e também ele tem que ter o jogo de cintura. Eu falo assim, não dá para jogar tênis com seu profissional, raquetada para lá e volta a bola ainda mais violenta. Você tem que ter esse relacionamento com os seus profissionais. E o que você falou, hoje no meio do mercado, esses dias eu tive em uma empresa do nosso segmento, eu cheguei, uma grande empresa do Brasil, sentado com o diretor, ele falou, Zé, preciso hoje de 500 funcionários. Eu falei, quantos? Ele falou, 500. Ele falou, todos os dias eu recebo de 60 a 80 currículos. Ele falou, a gente pede para todos virem, tá? Para a gente entender que para vir. Desses todos, vem 20 aproximadamente. Dos 20, nós selecionamos 6 a 8. No outro dia, vem 2 trabalhar ou 4. E ele falou, e volta 1. Ele falou, então, assim, hoje a mão de obra ela tá difícil, né, para você. Então, a gente ainda depende de pessoas, como você falou, que está muito tempo no mercado e com algumas dificuldades, até mesmo na comunicação. E esse cuidado, você que tem uma empresa, né, de dentro, então, assim, primeiro, de valorizar com que essas pessoas fiquem com você, né? Porque você tem que ter elas. Então, se você tiver uma linguagem, vamos trazer para uma linguagem aqui mais informal, né? Um cara grosso, um cara ignorante tratando um engenheiro lá que não saiba lidar com os seus funcionários, você vai perder eles, né? Você vai perder a mão de obra. E não adianta você tratar bem o cliente, fazer o seu cliente ter confiança em você, mas se você não consegue sustentar a sua equipe de obra, né? Então, você não vai ter profissional. Não vai ter profissional. Então você não adianta ter cliente, mas não ter produção, não ter como produzir, porque ninguém consegue aturar aquele engenheiro. E o engenheiro, nós somos formados para ser analítico, para ter esse raciocínio lógico, e muitas coisas a gente nem fala, porque para nós é tão óbvio que não precisa ser dito, mas é óbvio para a gente. Para o cliente, ou melhor ainda, para a mão de obra, não é óbvio, ele precisa ouvir isso. Então, em fazer o engenheiro entender que ele precisa verbalizar, que ele precisa externar o que é óbvio, o que na cabeça dele não precisaria ser dito, porque subentende-se que é aquilo, foi um grande desafio, não o maior, mas um grande desafio. Eu posso te falar que eu acredito que aí é não só isso, lógico, mas uma grande peça do sucesso. Eu tenho um treinamento, Thiago, que chama treinamento Shocking, né? Shocking de impactante. Ele é todo, trazendo aqui para a minha área, ele é todo fundamentado, não tem palestras, ele é vivencial. Então é vivência, a pessoa chega na sexta-feira e fica até o domingo lá só com vivências, onde eu uso muito técnicas de programação neurolinguística. Para quê? Porque trabalhar sobre pressão, tomar decisão rápida, tudo ali, sabe? Vai acontecendo as coisas, então forma-se times, e aí eles têm lá as missões que têm que ser executadas, só que sobre forte pressão da equipe, do time, com horário, com tudo, enfim. Vai acontecendo muitas coisas durante esse treinamento. E na última edição tinha 20 engenheiros da Suzano. Na empresa Suzano, eles mandaram 20 engenheiros lá. Um dos diretores lá é amigo meu, fez os treinamentos, ele falou, ele mostrou a necessidade da empresa e ele queria um treinamento fora, ele não queria que levasse na empresa. Ele falou, eu quero meus colaboradores interagindo com outras pessoas. E trouxe 20 engenheiros, como você falou, que são preparados, né, para analisar, analítico, racional. E o treinamento entra para o lado emocional. E aí, o incrível de tudo isso, depois de algum tempo, né, graças a Deus eu tenho assim, bons resultados e amizade com ele também, eu falei, quero um feedback, como que está a sua equipe? Ele falou, vou resumir assim em uma palavra, minha equipe hoje, ela está humanizada. Ele falou, cara, tá todo mundo perguntando o que você fez com o seu time. E eles estão agora mandando mais 20 engenheiros para o próximo treinamento. Olha que legal. O quão dá certo treinar. E não é porque é comigo. Estou falando por diversas as empresas que têm esse cuidado. Ele falou, minha empresa está humanizada. Quem não servia para o time já pediu a conta e já saiu fora. Que já entenderam que não era um ambiente para eles, e o restante está todo mundo falando a mesma língua, pessoal preocupado, já tem um olhar mais atento com todo mundo, já não tem mais aquela coisa só da empresa, já tem umas preocupações a mais com o José, com o Thiago, né, com o Paulo, isso que é incrível. Né? José Carlos, eu vejo isso na nossa atuação. Se eu tivesse, eu tenho um time muito eclético, eu tenho profissionais maravilhosos. Aliás, a riqueza da minha empresa, ela é os profissionais que lá estão. Sem eles, é só uma empresa, é só um CNPJ que sozinho não vai fazer nada. Então,
eu acho que a grande riqueza que a gente tem são nossos colaboradores. E se eu pudesse dar um adjetivo para todos de uma maneira honesta, a palavra seria comprometimento. São colaboradores comprometidos com o que fazem, comprometidos em dar respeito ao cliente, comprometidos em fazer com que cada etapa do processo, cada compra, cada aquisição que o cliente faz, cada instalação em campo seja correta, seja coesa, seja justa e de qualidade. Um raciocínio que ele sempre tem, a gente sempre fala, e isso vem do meu avô que falava isso, que era assim, tem que fazer bem feito. Eu achava feia essa frase, né? Eu achava ela muito simples, fazer bem feito. O que é fazer bem feito? Hoje eu acho que virou um segundo slogan nosso, né? Temos que fazer bem feito, fazer uma vez só, fazer como era feito antes, que era bem feito e durava-se uma vida. O que nós fazemos é uma residência, é uma casa. A gente diz, né, que é mais do que uma obra, é uma arte. E ela tem que perpetuar. Então, fazer bem feito tem se tornado um slogan nosso. E vai muito dos profissionais desse compromisso que tem. Então, você disse, quero buscar mais 20, a empresa precisa buscar mais 20, o que fazer, né? Como você levou a humanização? Olha, o que a gente levou para os funcionários foi comprometimento. Fazer com que eles entendam o tão quanto eles são importantes para o processo. O reconhecimento da equipe interna. E eu tenho certeza, melhor do que o desempenho que a obra teve, quando se analisa os resultados e a entrega, é ele entender que ele foi o agente multiplicador do conhecimento, o agente que fez com que os desejos daquele cliente que veio do projeto, do que o arquiteto idealizou, ele está fidedigno ao que foi construído e que levou aquela expectativa toda, aquela qualidade toda para dentro da obra, né? Que fantástico. Simon Sinek, um escritor britânico, ele fala assim, que para você entender de negócios, você tem que entender de pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque, com certeza, todo esse resultado é fruto da liderança, tá, Thiago? Assim, vendo assim, tudo que você me traz aqui, né? Não aconteceria sem ter um bom líder puxando tudo isso, tá? Então, nós já vamos finalizar aqui, porque voou esse tempo aqui, o bate-papo estava bom. Então, Simon Sinek fala que para você entender de negócio, você tem que entender de pessoas, porque todo negócio, o seu cliente são pessoas, seus colaboradores são pessoas, tudo ali mas, gira em torno de pessoas. Eu vou um pouquinho além, que é o que você me trouxe aqui hoje nesse episódio. Precisa entender de mente humana, como funciona os comportamentos, né, as decisões, as ações e todo esse cuidado, que foi o que o Thiago trouxe também aqui, com as suas palavras, com o que ele aplica dentro da empresa. E lá atrás, quando foram mandar aí um foguete para a Lua, lá nos Estados Unidos, eles envolveram o projeto Apollo, não sei se é da sua época, se você lembra. O que acontece? Todo mundo falava desse projeto. E aí um repórter foi fazer entrevista lá. Eles estavam fazendo um documentário e chegavam perguntando para as pessoas o que você faz, o que cada um, né? Então tinha um engenheiro, tinha todos, e tinha uma pessoa limpando lá, sabe, a sede, né, o espaço, e perguntaram para essa pessoa que estava limpando, o que você faz aqui? E ele respondeu assim, sabiamente, ele falou, eu faço parte do projeto Apollo, que vai levar o primeiro homem à Lua. Ele falou, eu faço parte desse projeto. Ele não se identificou como uma pessoa que estava como faxineiro, como estava limpando. Ele fazia parte de algo maior. E isso, lógico, foi fruto da liderança que implantou isso na cabeça de cada pessoa que estava lá. O time tinha clareza. Como você falou, a Nortus, que é o norte, né, que tem, sabia para onde estava indo. E isso você conseguiu, através dos processos, também implantar em todos os seus colaboradores. Queria parabenizar aqui, né, a você, sabe, por esse incrível trabalho, né? Eu conheci hoje um pouco mais e fiquei encantado com a empresa, né? Parabéns pelo sucesso. Deixa a mensagem final aqui para quem está assistindo esse podcast. Bom, eu quero agradecer a oportunidade. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de não falar sobre construção especificamente. E foi maravilhoso, porque eu pude falar da essência da empresa, do que nós buscamos para o nosso cliente, nós buscamos para o nosso colaborador, para o nosso fornecedor, para a nossa equipe de obra. Então,
o que eu posso deixar de mensagem? Entenda o mercado que você quer atuar. Entenda quem é o seu cliente. Quando a gente não sabe, eu não sei qual é o meu cliente, eu não sei para quem eu quero trabalhar, comece eliminando para quem você não quer trabalhar. Para que tipo de serviço você não quer fazer, o que você não quer. Quando você elimina o que você não quer, vai começar a sobrar, obviamente, o que você talvez queira e o que você queira. Aí você começa a direcionar. Iniciar um empreendedorismo não é fácil, é difícil. Se prepare para dar certo, se prepare buscando informações de o que você vai fazer quando atingir a primeira, a segunda, a terceira etapa do seu projeto, porque ele não para, ele sempre vai para frente. E se programe em cada etapa a também dar um passo para trás. Como eu vou recuar se eu precisar para poder pegar um fôlego e alçar um novo passo? Essa, eu acho que é uma mensagem de alguém que está no mercado há algum tempo, que vivenciou vários governos. Aliás, uma crise, ela vem para todo mundo, você bem exemplificou. Uns se lamentam, não conseguem entender o porquê não está indo bem, outros não estão conseguindo entender porque está indo tão bem. Mas ela vem para todos os lados. A gente na engenharia brinca que vento que bate cá, bate lá. E é o que acontece. Então, se programem para isso, para dar certo. Não tenham medo de fazer, tenham medo de não fazer. E o que a gente mais busca, né? Aliás, sempre tem que ter em mente é isso. Não está dando certo, mude as ações. Porque fazendo a mesma coisa vai continuar não dando certo. Uau! Fantástico, fantástico. Amei o episódio, foi gostoso, foi leve, foi tranquilo, como os podcasts acontecem aqui no Pode Falar. Quero agradecer imensamente Richard Porto, meu querido, sabe, saudades de você, não precisamos nos encontrar, né? A gente tá assim, nós estamos gravando em dias diferentes aqui, mas nós precisamos marcar aqui para estarmos juntos, precisamos fazer o nosso podcast. Richard, obrigado, parabéns de novo, você foi incrível, idealizando esse ambiente aqui, tá maravilhoso, tá proporcionando aqui, e esse podcast vai chegar a muitos empresários, empreendedores, aquela pessoa que precisa acreditar que vai dar certo, como falou assim, já começaram acreditando que vai dar certo, que é a grande mensagem que eu tiro também de hoje aqui, acreditar que vai dar certo, comece seu negócio dessa forma. Agradecer também Reverier Planejados, que sabe, foi incrível, com esses móveis aqui, são encantadores, né? Eu não me canso de falar todo episódio, porque quando você entra nesse ambiente, você sente algo diferente, algo especial, porque foi feito com amor, com carinho, com cuidado, que é o que a Reverier Planejados sempre traz. Um abraço, Selma, um abraço, Denise, sabe? E você que assistiu isso aqui, já pega, curte, compartilha esse episódio, que esse aqui tá top, hein? Um abraço, porque aqui agora, na Campinas Decor, você pode falar. Valeu, grande abraço!